Bom, pessoal, hoje vamos estar falando aí sobre a taxa Selic e o Tesouro Selic. Eh, os tópicos, né, que a gente vai abordar nesse vídeo vai ser o que é a taxa Selic, como impacta a nossa vida, seus benefícios e como utilizar, e seus malefícios e como se proteger, tá ok? Então, o que é a Selic, gente? A Selic ele é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, responsável pela liquidação e custódia de títulos públicos e privados no Brasil. Tem como objetivo garantir a segurança, a eficiência e a transparência nas transações financeiras relacionadas a esses títulos. O Comitê de Política Monetária, o Copom, é o órgão do Banco Central, formado pelo seu presidente e diretores, que definem a cada 45 dias a taxa básica de juros, a nossa Selic, tá? Então a Selic, digamos assim, ela é a taxa básica de juros da nossa economia. Todos os investimentos, né, tudo que está lá relacionado à nossa economia, financiamentos, empréstimos e tudo, ele vai ter o componente da Selic ali sempre eh, para valorizar aquele componente ali, tá? Então a gente sempre vai ter a Selic ali como referência, é uma referência para empréstimos, financiamentos, etc, tá? Como é que essa taxa Selic se comportou aí nos seus últimos 5 anos, né? Então, 2019, a taxa Selic estava em 6,5% ao ano, né? Então, depois do ano todo, né? Se você investiu lá em janeiro, foi lá para dezembro, depois do ano todo, o seu rendimento seria 6,5%, tá? A sua rentabilidade seria 6,5%, tá? Eh, em 2020, ela foi 4,5%. Em 2021, a gente teve aí pandemia, o iniciozinho da guerra da Ucrânia, né? E o governo, ele baixou a taxa Selic para 2% para poder estimular a economia, né? A gente vai estar vendo isso daí mais para frente, como é que foi esse estímulo da economia. E em janeiro de 2022, né, a taxa Selic chegou ali a 10,75%, e agora em 2023 ela está em 13,75% ao ano, e a tendência é que ela fique aí por mais um ano, mais ou menos, né? Vai depender muito ali do governo e principalmente do Banco Central, tá? Pessoal, deixe seu like aí, né, se você gostou do vídeo até agora, e vamos continuar aqui para seu autocrescimento, tá bom? Eh, como a taxa Selic impacta nas nossas vidas, gente? Então, como eu já falei antes, ela determina os juros em empréstimos e financiamentos. Então, assim, quanto maior a taxa de juros, maior a taxa nos financiamentos e no empréstimo. Então, assim, você vai pagar mais caro para pegar dinheiro emprestado e fazer financiamentos, né? Ela afeta as parcelas de carro, cartão de crédito, etc. Então, ali, quando você compra um carro, financia um carro, um apartamento, se ela está alta, ela vai deixar aquele financiamento mais caro, vai ficar mais caro você pagar, né? Assim como também o parcelamento do cartão de crédito. Quando você parcela o cartão de crédito e você pega aquelas taxas lá de juros, a Selic aumenta aquelas taxas, né? Então, quanto mais alto vai ficar também a sua divisão ali no cartão de crédito, tá? Eh, e como é que fica a Selic em relação à inflação, né? Ela é uma ferramenta para controlar a inflação, gente. Então, assim, ela tem uma relação direta com a inflação. No momento que o Banco Central ele aumenta a taxa de juros, né, ele deixa ela mais alta, ele consegue controlar a inflação, né, podendo até reduzir a inflação quando ele está aumentando. Porque as pessoas vão lá e começam a investir, digamos assim, investir no Tesouro Selic ali, né? Então elas começam a reter o dinheiro delas ali no investimento e deixam um pouquinho de estimular a economia, deixam um pouquinho de gastar, fazer o consumo, né? E a inflação está muito ligada ao consumo. Quanto mais você consome, a inflação aumenta também. Então, assim, quando você retém esse recurso ali no investimento, no Tesouro Selic, as pessoas deixam um pouco de consumir e começam a pegar rentabilidades maiores no Tesouro Selic, aí você tem a economia começa a reduzir, né? Você não tem tanta atividade econômica assim, né? E o contrário também. Às vezes o Banco Central ele quer estimular a economia, ele não quer combater a inflação. E como é que ele faz para estimular a economia? Ele baixa a taxa de juros, né, para que as pessoas queiram consumir mais e fazer investimentos em negócios, né? Não investir na taxa Selic, né, mas fazer investimento em negócio. Quando as pessoas fazem investimento em negócio, elas estão gastando dinheiro ali, estão botando o dinheiro para rodar na economia, tá? Então é por isso que muitas vezes o Banco Central abaixa a taxa de juros para fazer esse estímulo. Bom, quais são os benefícios?
da taxa Selic e como utilizá-la, né. Então, a melhor forma de utilizar e pegar seus benefícios é investindo aí no Tesouro Selic, né. Então, como é que funciona esse Tesouro Selic? Ele é um título público, é como se você estivesse ali emprestando dinheiro para o governo, e ele tem uma rentabilidade superior à poupança, né, a poupança na verdade é 70% do Tesouro Selic, sendo que a poupança não paga, imposto, né, já o Tesouro Selic ele paga imposto sobre o rendimento, tá. Então o que que rendeu aquela porcentagem do rendimento, você vai pagar um imposto ali. Só que mesmo pagando esse imposto, ele ainda supera o rendimento da poupança, tá. Ele tem liquidez diária, como é que funciona a liquidez diária? Eh, você você pode estar no momento que você investe, né, você pode estar retirando aquele dinheiro ali em qualquer momento. Então, no mesmo dia que você investe, você pode estar retirando aquele dinheiro. Só que o que acontece? Tem que deixar pelo menos ali 1 mês, 2 meses, para você não ter perda, tá. Então é interessante que você deixe pelo menos 1 mês, 2 meses, para você ter ganho e não perda. Então muito cuidado, no momento que você botar o Tesouro Selic, tenha certeza que você quer deixar lá por um tempo, para você não perder dinheiro, tá bom? Como a gente falou antes, né, ele tem uma proteção contra a inflação, porque quando sobe, a inflação tende a reduzir ou pelo menos fixar ali no mesmo patamar, né, então você consegue se proteger da inflação. E também é um investimento de fácil acesso a qualquer perfil de investidores, né, tanto, conservadores, moderados ou arrojados, podem estar investindo aí no Tesouro Selic, tanto para proteger com o patrimônio, né, da renda variável, que pode variar muito, né, quanto também está pegando a questão da rentabilidade no momento que ela está alta, né. Então, o interessante de pensar no benefício da Selic, é muito mais quando ela está alta, que aí você compra lá o Tesouro Selic para pegar o rendimento, né. Hoje ela está em 13%, é um investimento bem interessante, né. Mas você também pode fazer o contrário. O que que seria esse contrário? Vamos supor, naquela época lá em 2021 que estava 2%, que acontece? Os financiamentos eles ficam mais baratos, né, os empréstimos ficam mais baratos. Então ali, em 2021, você poderia, por exemplo, estar financiando um imóvel que está mais barato, um carro que fica mais barato, o financiamento, né, no caso é o financiamento, não é o valor total do bem, tá gente, é o financiamento, é a taxa que vai lá no financiamento. Bom, e quais são os malefícios e como se proteger, né? Então, assim, os malefícios é justamente você usar ela no momento errado, né? Porque, por exemplo, se ela está baixa, você pode, não necessariamente, né? Mas você pode usar ela para fazer financiamentos, comprar um imóvel, comprar um carro, que aí o preço do financiamento vai estar mais barato, né? Então, mas ela baixa também, o que é interessante? Você vai ter um investimento lá na Selic, também é interessante investir em outras coisas, como por exemplo, uma renda variável, né, um fundo imobiliário, é interessante investir nessas outras coisas. E a gente também tem o risco da oscilação da taxa, né, então assim, você tem que ficar sempre acompanhando ali nas notícias, né, se a taxa estiver elevada, é interessante você está investindo no Tesouro Selic. Se a taxa estiver em baixa, você pode estar ali aproveitando aquele momento para fazer outros investimentos em renda variável ou talvez alguns financiamentos. Lembrando que financiamento geralmente tem que tomar muito cuidado, que o financiamento você pode pagar muito caro no bem, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o financiamento. Bom, a gente também tem um risco muito baixo, gente, né, do governo descumprir esse empréstimo, né? É um risco muito baixo. Então o que que acontece? Eh, e como o Tesouro Selic é uma das coisas que o governo ele praticamente é obrigado a pagar para você, né. Então assim, se ele por acaso não pagar é porque tudo já deu errado, né, os bancos já deram errado, os bancos já quebraram, o país já quebrou e aí o governo não tem condição de te pagar. Então assim, é a última coisa que vai dar errado ali é o Tesouro Selic, tá. Então, você também tem que estar atento às oportunidades, né. Assim, você tem que verificar se tem algum rendimento que está melhor do que a taxa Selic, para você também estar aportando ali naquele momento, né. Então é sempre esse estudo. Se ela está muito alta, é muito interessante você comprar lá no o Tesouro Selic, porque você vai ter um bom rendimento. Se ela está muito baixa, você pode estar verificando ali outros investimentos em renda variável ou vendo a possibilidade de algum financiamento, tá bom? Pessoal, por hoje é isso.
Tem outros vídeos aí para você estar acompanhando no nosso canal e tá cada vez mais, eh, estimulando o seu autocrescimento aí, tá ok? Obrigadão aí pela audiência. Até mais.